Então vamos lá. Deuteronômios 11, e diz assim a palavra do Senhor. Amém, ó Senhor, o seu Deus, e obedeçam sempre os seus preceitos e os seus decretos, as suas ordenanças e os seus mandamentos. Lembre-se hoje de que não foram seus filhos que experimentaram e viram a disciplina do Senhor, o seu Deus, a sua majestade, a sua mão poderosa e o seu braço forte. Vocês viram os sinais que ele realizou e tudo que fez no coração do Egito, tanto com o faraó, rei do Egito, quanto com a sua terra. O que fez com o exército egípcios, com os seus cavalos e carros, como os surpreendeu com as águas do Mar Vermelho, quando estavam perseguindo vocês, e como o Senhor os destruiu para sempre. Vocês também viram o que ele fez por vocês no deserto, até chegarem a este lugar. E o que fez a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, da tribo de Ruben, quando a terra abriu a boca no meio de todo Israel, os engoliu com as suas famílias, suas tendas e tudo o que eles pertenciam. Vocês mesmos viram como os próprios olhos todas essas coisas grandiosas que o Senhor fez. Obedeçam, portanto, a toda a lei que hoje lhe estou dando, para que tenham força para invadir e conquistar a terra para onde estão indo. E para que vivam muito tempo na terra que o Senhor jurou dar aos seus antepassados e aos descendentes dele, terra onde mana leite e mel. A terra da qual vocês vão tomar posse não é como a terra do Egito, de onde vocês vieram, e onde plantavam as sementes e tinham que fazer a irrigação a pé como numa horta. Mas a terra em que vocês, atravessando o Jordão, vão entrar para dela tomar posse, é terra de montes e vales, que bebe chuva do céu. É uma terra da qual o Senhor, o seu Deus, cuida aos olhos do Senhor, do seu Deus. Então, continuamente sobre ela, do início ao fim do ano. Portanto, se vocês obedecerem fielmente aos seus mandamentos, que hoje lhes dou, amando o Senhor, o seu Deus, e servindo-o de todo o coração e de toda a tua alma, então, no devido tempo, enviarei chuva sobre a terra, chuva de outono e de primavera, para que vocês recolham o seu cereal e tenham vinho novo e azeite. Ela dará pastos nos campos para os seus rebanhos, e quando a vocês terão que comer e ficarão satisfeitos. Por isso, tenham cuidado para não seres enganados e levados a desviar-se para adorar outros deuses e a prostrar-se perante eles. Caso contrário, a ira do Senhor se acenderá contra vocês, e ele fechará o céu para que não chova e para que a terra nada produza, e assim vocês logo desaparecerão da boa terra que o Senhor lhes está dando. Gravem essas minhas palavras no coração e na mente, amarrem-nas como símbolo nas mãos e prendam-nas na testa. Ensine-as aos seus filhos, conversando a respeito delas. Quando estiverem sentados em casa e quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Escrevam-no nas batentes das portas das suas casas e nos seus portões, para que na terra que o Senhor jurou que daria aos seus antepassados e aos seus dias e os dias dos seus filhos, sejam muitos, sejam tantos como os dias durante os quais os céus estão acima da terra. Se vocês obedecerem cuidadosamente todo o mandamento que lhes mando cumprir, amando o Senhor, o seu Deus,
andando em todos os seus caminhos e apegando-se a ele. Então o Senhor expulsará todas essas nações da presença de vocês, e vocês despojarão nações maiores e mais fortes do que vocês. Todo lugar onde vocês puserem os pés será de vocês. O seu território se estenderá do deserto do Líbano e do rio Eufrates ao mar ocidental. Ninguém conseguirá resisti-los. O Senhor, seu Deus, conforme lhes prometeu, trará pavor e medo de vocês a todos os povos daquela terra, aonde quer que vocês forem. Prestem atenção. Hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecerem aos seus mandamentos, aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhe estou dando. Mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhe ordeno para seguir deuses desconhecidos. Quando o Senhor, o seu Deus, os tiver levado para a terra da qual vão tomar posse, vocês terão que proclamar a bênção no monte Gerizim e a maldição no monte Ebal. Como sabem, esses montes estão do outro lado do Jordão, a oeste da estrada, na direção do poente, perto dos carvalhos de Mare, no território dos cananeus, que vivem na Araba, próximos de Gilgal. Vocês estão no ponto de atravessar o Jordão e de tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhe está dando. Quando vocês a tiverem conquistado e estiverem vivendo ali, tenham cuidado de obedecer a todos os decretos, ordenanças que hoje estou dando a vocês. Deuteronômio 12. Estes são os decretos e ordenanças que vocês devem ter o cuidado de cumprir quando viverem na terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, deu vocês como herança. Destruam completamente todos os lugares quais as nações que vocês estão despojando adoram seus deuses, tanto nos altos montes como nas colinas e à sombra de toda árvore frondosa. Derrubem os seus altares, esmigalhem as suas colunas consagradas e queimem os seus postes sagrados. Despedacem os ídolos dos seus deuses e eliminem o nome deles daqueles lugares. Vocês não adorarão o Senhor, o seu Deus, como eles, mas procurarão o local que o Senhor, o seu Deus, escolher entre todas as tribos para ali, por o seu nome, para a sua habitação. Para lá vocês deverão ir. E levar holocaustos e sacrifícios, dízimos e dádivas especiais. O que em voto tiverem prometido as suas ofertas voluntárias, e a primeira cria de todos os rebanhos. Ali na presença do Senhor, do seu Deus, vocês e suas famílias comerão e se alegrarão com tudo o que tiverem feito, pois o Senhor, o seu Deus, os terá abençoado. Vocês não agirão como estamos agindo aqui, cada um fazendo o que bem entende, pois ainda não chegaram ao lugar de descanso e a herança que o Senhor, o seu Deus, lhe está dando. Mas vocês atravessarão o Jordão e se estabelecerão na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá como herança. E lhes concederá descanso de todos os inimigos que o cercam, para que vocês vivam em segurança. Então, para o lugar que o Senhor,
o seu Deus, escolher como habitação no seu nome, vocês levarão tudo o que eu lhes ordenar: holocaustos e sacrifícios, dízimos e dádivas especiais, e tudo o que tiverem prometido em voto ao Senhor. E regozijem-se ali perante o Senhor, o seu Deus, vocês e os seus filhos e filhas, e os seus servos e servas, e os levitas que vivem nas cidades de vocês, por não terem recebido terras nem propriedades. Tenham cuidado de não sacrificar os seus holocaustos em qualquer lugar que lhes agrade. Ofereçam-no somente no local que o Senhor escolher numa das suas tribos, e ali ponham em prática tudo o que eu lhes ordenar. No entanto, vocês poderão abater os seus animais em qualquer das suas cidades e comer quanta carne desejarem, como se fosse carne de gazela ou de veado, de acordo com a bênção que o Senhor, o seu Deus, lhe der. Tanto cerimonialmente impuro quanto os puros poderão comê-la, mas não poderão comer o sangue. Derramem-no no chão como se fosse água. Vocês não poderão comer em suas próprias cidades o dízimo do cereal, do vinho novo e do azeite, nem a primeira cria dos rebanhos, nem o que nem em voto tiverem prometido, nem as suas ofertas voluntárias ou dádivas especiais. Ao invés disso, vocês o comerão na presença do Senhor, do seu Deus, no local que o Senhor, o seu Deus, escolher. Vocês e os seus filhos e filhas, os seus servos e servas, e os levitas das suas cidades, alegrem-se perante o Senhor, o seu Deus, em tudo o que fizerem. Tenham cuidado de não abandonar os levitas enquanto vocês viverem na sua terra. Quando o Senhor, o seu Deus, estiver aumentando o seu território, conforme lhes prometeu, e vocês desejarem comer carne e disserem: gostaríamos de um pouco de carne, poderão comer o quanto quiserem. Se o local que o Senhor, o seu Deus, escolher para pôr o seu nome ficar longe demais, vocês poderão abater animais de todos os rebanhos que o Senhor lhes der, conforme lhes ordenei, e em suas próprias cidades poderão comer quanta carne desejarem. Vocês a comerão como comeriam carne de gazela ou de veado, tanto os cerimonialmente impuros quanto os puros poderão comer. Mas não comerão o sangue, porque o sangue é vida, e vocês não poderão comer a vida como sangue. Vocês não comerão o sangue, derramem-no no chão como se fossem água. Não comam para que tudo vá bem com vocês e com os seus filhos, porque estarão fazendo o que é justo perante ao Senhor. Todavia, apanhem os seus objetos consagrados, e os que em voto tiverem prometido, dirijam-se ao local que o Senhor escolher. Apresentem os seus holocaustos, colocando-os no altar do Senhor, do seu Deus, tanto a carne quanto o sangue. O sangue dos seus sacrifícios será derramado ao lado do altar do Senhor, do seu Deus. Mas vocês poderão comer a carne. Tenham cuidado de obedecer todos estes regulamentos que lhe estou dando, para que sempre vos tudo bem com vocês e com os seus filhos, porque estarão fazendo o que é bom e certo perante o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, eliminará da sua presença as nações que vocês estão a ponto de invadir e expulsar.
Mas quando vocês a tiverem expulsado e tiverem se estabelecido na terra deles, e depois que eles forem destruídas, tenham cuidado para não serem enganados e para não se interessarem pelos deuses delas, dizendo: como estas nações servem aos seus deuses, faremos o mesmo. Não adorem ao Senhor, ao seu Deus, como fazem essas nações, porque ao adorarem aos seus deuses, elas fazem todo tipo de coisas repugnantes que o Senhor odeia, como queimar os seus filhos e filhas no fogo em sacrifício aos seus deuses. Apliquem-se a fazer tudo que eu lhes ordeno, não lhes acrescentem nem tirem coisa alguma. Deuteronômio 13. Se aparecer entre vocês um profeta ou alguém que faz predições por meio de sonhos e lhes anunciar um sinal miraculoso ou prodígio, e se o sinal ou prodígio de que ele falou acontecer, e ele disser: vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem e vamos adorá-lo, não deem ouvido às palavras daquele profeta ou sonhador. O Senhor, o seu Deus, está pondo vocês à prova para ver se o amam de todo o coração e de toda a alma. Sigam somente o Senhor, o seu Deus, e tenham a ele, somente cumpra os seus mandamentos, e obedeçam-lhe, sirvam-lhe e apeguem-se a ele. Aquele profeta ou sonhador terá que ser morto, pois pregou rebelião contra o Senhor, contra o seu Deus, que os tirou do Egito, os redimiu da terra da escravidão. Ele tentou afastá-los do caminho que o Senhor, o seu Deus, lhe ordenou que seguissem. Elimine o mal do meio de vocês. Se o seu próprio irmão, ou filho, ou filha, ou a mulher que você ama, ou seu amigo mais achegado, secretamente instigá-lo dizendo: vamos adorar outros deuses, deuses que nem você nem os seus antepassados conheceram, deuses dos povos que vivem ao seu redor, quer próximos, quer distante, de um ao outro lado da terra. Não se deixe convencer, nem ouça o que ele diz. Não tenha piedade nem compaixão dele. Não o proteja. Você terá que matá-lo. Seja a sua mão a primeira a levantar-se para matá-lo, e depois as mãos de todo o povo. Apedrejem-o até a morte, porque tentou desviá-lo do Senhor, o seu Deus, que o tirou do Egito, da terra da escravidão. Então todo Israel saberá disso. Todos temerão e ninguém tornará a cometer uma maldade dessa. Se vocês ouvirem dizer que numa das cidades que o Senhor, o seu Deus, lhes dará para nelas morrerem, surgirão homens perversos e desviarão os seus habitantes, dizendo: vamos adorar outros deuses, deuses que vocês não conhecem. Vocês deverão verificar e investigar. Se for verdade e ficar comprovado que se praticou esse ato detestável entre vocês, matem ao fio da espada todos que viverem naquela cidade. Destruam totalmente a cidade, matando tanto os seus habitantes quanto os seus animais. Ajuntem todos os despojos no meio da praça pública e queimem totalmente a cidade e todos os seus despojos como oferta ao Senhor, ao seu Deus.
fique nela em ruínas para sempre, e nunca mais seja reconstruída. Então seja encontrado em suas mãos nada do que for destinado à destruição, para que o Senhor se afaste do fogo da sua ira. Terá misericórdia e compaixão de vocês, e os fará multiplicar, conforme prometeu sob juramento aos seus antepassados. Somente se obedecerem ao Senhor, o seu Deus, guardando todos os seus mandamentos que lhes estou dando e lhes fazendo o que é justo aos seus olhos. É o Salmos 43 agora. Salmos 43. Faz-me justiça, ó Deus, e defende a minha causa contra um povo infiel. Livra-me dos homens traidores e perversos. Pois tu, ó Deus, é a minha fortaleza, porque me rejeitaste, porque devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo meu inimigo. Envia a tua luz e a tua verdade, elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Então irei ao altar de Deus, a Deus, a fonte da minha plena alegria. Com a harpa te louvarei, ó Deus, meu Deus. Porque você está assim tão triste, ó minha alma? Porque está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Aleluia. Amém. Amém, glória a Deus, aleluia. Queridos, que porção tremenda para o dia de hoje, tremenda, maravilhosa, tem chaves aqui extraordinárias para nós nesta manhã. Nós vamos abordar aqui brevemente, vamos falar sobre Deuteronômios 11, e aqui a gente vê num panorama do capítulo 11 sobre a importância da obediência, como esse capítulo dá ênfase a nós entendermos, acessarmos, compreendermos a importância da gente amar o Senhor e esse amor nos conduzir a obedecê-lo, a desejar fazer a vontade dele, amar ele ao ponto em que você se sente impelido, que você se sente desejoso de fazer a vontade do Senhor. E Moisés, ele vai lembrar o povo dos grandes atos de Deus na vida do povo, de tudo que Deus fez, de como ele moveu, de como ele foi poderoso, extraordinário, e ele encoraja o povo a guardar os seus mandamentos. E ele vai falar sobre a bênção, né, da obediência e as consequências da desobediência que leva ali à maldição, né, que conduz à maldição. Então, no capítulo 11, especificamente, eu quero destacar um versículo que está no versículo 13. Deixa eu abrir aqui. Versículo 13. Versículo 13 do capítulo 11. Ele vai dizer assim. Ele vai trazer aqui as bênçãos, né, da obediência. Portanto, se vocês obedecerem fielmente aos mandamentos que hoje lhes dou, amando o Senhor, né? Então, essa obediência está atrelada a esse amor, né? O que te impele a obedecer o Senhor é o seu amor por Ele, né? É você ser despertado nesse amor. Então, ele fala, ó, se vocês hoje fielmente obedecerem aos mandamentos que eu lhe dou, amando o Senhor, o seu Deus, né? A gente toma posse dele, ele é o nosso Deus.
servindo de todo o coração. Então, o amor aqui, a obediência, né, vai estar ligado ao seu serviço com o Senhor. Vai estar ligado. Né? Quando você serve ao Senhor, isso aqui está totalmente atrelado. Né? Por quê? Porque adoração e serviço em hebraico é a palavra avodá. E ambas, né? Avodá quer dizer serviço, avodá quer dizer adoração. Então, no seu próprio serviço, né, a Deus e no seu dia a dia, em tudo que você está fazendo, você está adorando o Senhor em todo o tempo. Não tem como dissociar isso. Então ele fala, servindo-o de todo o coração e de toda a sua alma. Agora, pega essa chave aqui. Então, no devido tempo, aleluia, enviarei a chuva sobre a terra, chuva de outono e de primavera, para que vocês recolham o seu cereal e tenham vinho novo e azeite. Pegaram isso aqui? Então, no devido tempo, há tempo para todas as coisas. Nós precisamos confiar na soberania do Senhor, confiar no trato dele para conosco, a forma como ele está nos lapidando, nos ensinando, nos amadurecendo. Então, no devido tempo, esse tempo é chegado, esse tempo está destinado, esse tempo já está predeterminado por Deus. Há um tempo em que ele estabelece sobre a sua vida para derramar, para dizer, é chegado o momento de eu enviar sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua descendência, a chuva na terra, a chuva de outono, a chuva de primavera, na estação propícia, na estação onde, né, sai ali, vem ali, onde os frutos, as flores começam a vir. E isso, queridos, quem dá o crescimento, quem libera as árvores e as flores gerarem o fruto é o Senhor. A gente pode plantar a semente, mas quem dá o crescimento é Ele. Quem estabelece e determina o tempo da florescer, o tempo de vir o fruto é Ele. Ele tem esse poder, Ele tem esse potencial. Então, nesse tempo específico, o Senhor fala, então eu enviarei sobre ti para que você recolha o seu cereal, o grão, para que você tenha o vinho novo, aleluia, e para que você tenha o azeite. No hebraico aqui, queridos, quando a gente vai aqui, né, para profundo aqui, a gente tem aqui que o hebraico, ele vai ter uma simbologia do grão, né? Aqui ele está trazendo especificamente a questão do trigo, né, da cevada. Então, aqui representa o sustento básico, a provisão divina do Senhor, né? É a recompensa da terra, a recompensa pelo trabalho. Espiritualmente traz o que para nós aqui? Representa o crescimento e a maturação na fé, né? O grão, ele está associado à palavra de Deus, que nutre a nossa alma. O grão também, ele tem uma simbologia muito interessante que, para ele produzir, né, para ele gerar a planta que vai sair, que vai dar outros frutos, aquele grão, ele morre, ele precisa morrer primeiro. Ele morre para depois produzir mais. Então, aqui, isso traz uma compreensão muito forte para nós, da gente entender que a gente precisa morrer para o nosso eu mesmo. A gente precisa abandonar práticas, hábitos, uma mentalidade caída, para que a gente, né, morra no Senhor e renasça para o novo de Deus, para que você literalmente venha frutificar e frutificar em abundância. É necessário que essa morte aconteça. Depois ele vai falar aqui sobre o vinho, né? Então, o vinho,
ele fala aqui da alegria, da celebração. O Senhor tem prazer em te ver alegre, ele tem prazer em te ver celebrando, e ele tem o verdadeiro vinho novo, alegria. A nossa alma, o nosso ser só encontra plenitude na alegria no Senhor. O resto é tudo ilusão, o resto é tudo passageiro, são alegrias efêmeras, de curta duração, de uma ilusão que não leva a uma plenitude da alegria, uma alegria extraordinária que invade o nosso ser, que nos dá completude. Deus tem isso para a sua vida, querido. Aqui significa o vinho, a bênção do Senhor e a abundância dele. O vinho, profeticamente aqui, ele também está associado com a era messiânica, com Yeshua, né? A renovação espiritual em Yeshua. O vinho, ele representa o sangue de Yeshua HaMashiach, ele representa a nova aliança com o Senhor. É tremendo demais. E o azeite, 3 elementos que o Senhor descreve aqui na bênção daqueles que o obedecem. A obediência, ela é algo que nos conduz ao nosso próprio bem-estar, ao nosso bem. O Senhor tem um cuidado quando ele estabelece as instruções para que nós obedeçamos essas instruções. Porém, quando você obedece às instruções do Senhor, você não só vai viver, né, de forma segura, de forma a viver o seu propósito, de forma a você ter êxito na vida, de forma a você ter sucesso, de forma a você viver, né, com o Pai, mas além disso tudo, ele estabelece bênçãos específicas, bênçãos determinadas, bênçãos poderosas, ele estabelece, ele já determina aquilo ali. A partir do momento que você entende que você deseja fazer por amor, deseja obedecê-lo por amor. E aqui a gente vem falando agora sobre o azeite. O azeite, ele representa aqui a unção, a consagração, né? Representa aqui o derramamento do Espírito Santo de Deus. É a unção do Espírito Santo de Deus. Onde está isso? Zacarias 4, de 1 a 14. Depois dá uma lida lá. Então, o azeite, ele está associado à sabedoria do Eterno. A iluminação que ele traz para os nossos olhos, a direção, é o azeite, o óleo derramado. Aqui também, né, o azeite, ele traz a questão simbólica também da restauração espiritual. Isaías 61, 3. De você ser curado do bálsamo, né, sendo derramado o óleo, trazendo restauração sobre a sua vida, trazendo cura para a sua alma. E também a unção, o óleo, ele está ligado aqui à capacitação, à unção. Unção está ligado, associado a uma capacitação do Senhor. Para que você desenvolva coisas que antes você não tinha e por si só nunca poderia desenvolver. Mas pelo Senhor e pelo poder que opera nele, através desse óleo, desta unção derramada, você realiza coisas inimagináveis. Você realiza coisas que pela sua capacidade você não poderia realizar. Mas pelo poder que opera nele e em ti, você faz, você realiza através da unção do Senhor. Então a gente vê aqui que esses 3 elementos juntos, eles simbolizam uma totalidade da provisão de Deus para o seu povo. E ele traz aqui, num aspecto, se a gente analisar, né, do ciclo agrícola e espiritual, são diferentes estações na vida espiritual. Aqui tem o grão, que é, né, onde você vai iniciar o plantio, né, e depois vem o quê? O crescimento e a alegria, o vinho, falando do vinho, e depois vem da maturidade e unção, trazendo o azeite. E todos esses 3 elementos, queridos, esses 3 elementos eram usados no culto, no templo, na adoração. Então, simboliza também aspectos diferentes da adoração do Senhor. É uma perfeição. Quando a gente vai estudando, a gente vai analisando, a gente fica impactado, né? É poderoso demais.
E para finalizar, queridos, a gente vê que ele vai trazer no final do capítulo 11, né? Ele fala: hoje eu coloco diante de ti a bênção e a maldição. E ele fala: a bênção se você obedecer aos mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. Porém, a maldição se não obedecerdes aos mandamentos do vosso Deus, mas se desviares do caminho que hoje vos ordeno, para seguir outros deuses que não conheceste. Então, o Senhor aqui, ele é claro, ele mostra, né, ao homem para que não fique enganado. O Senhor fala: olha, se você seguir e me obedecer, você vai desfrutar disso tudo. Mas se você se desviar e você seguir a outros deuses, o caminho que você vai tomar é um caminho de maldição. É um caminho de morte, é um caminho de dor. É um caminho que só vai te trazer tristeza. O Senhor, ele apresenta diante do seu povo. E aqui ele estabelece uma capacidade de escolha e de responsabilidade para cada um. Escolher o seu caminho. E o Senhor deixa claro, ele deixa escrito, ele deixa posto, para que ninguém seja enganado. E ele nos chama aqui a uma decisão. Queridos, nós não podemos ser neutros diante do Senhor. O povo nós devemos ser ativamente, né, posicionados e escolher entre a bênção e a maldição. Agora, a partir do momento que você escolhe a bênção, você tem uma responsabilidade de ser fiel a essa aliança. Essa escolha, ela essencialmente é sobre você permanecer fiel a essa aliança com o Senhor todos os dias da sua vida. Amém, queridos? Que Deus abençoe vocês poderosamente. Nos vemos hoje à noite, logo mais, daqui a pouco. Amém? Para viver o sobrenatural de Deus. Deus abençoe vocês e até logo mais. Shalom, shalom.